Excelente tarde, seja bem-vindo a mais um episódio Next Grow, nosso episódio de número 11, hoje com um pastor especial, pastor Carlos Eduardo está aqui comigo, e antes que ele se apresente, ele vai fazer uma oração para nós. Pastor, obrigado por você estar aqui, obrigado Que pela sua agradeço. presença, que a gente possa ter um bate-papo aí de comunhão. Fica à vontade para orar e depois se apresentar para o público. Então, ok. Eterno Deus, soberano Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade de estar com Amém, Ian Jesus. neste podcast, pela vida de cada um daqueles que estarão vendo, ouvindo e serão edificados através desse podcast. Que o Senhor possa abençoar e direcionar o assunto. E assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Fica à vontade, se apresente para o público e a gente vai ter esse bate-papo gostoso aqui. Bom, sou o pastor Carlos Eduardo, 51 anos, casado, pai de 2 filhos, palestrante e hoje mentor, né? Uau, show de bola. Especialista aí, na área de liderança e gestão humanizada, comunicação e oratória e programação neurolinguística também aí. Vamos falar disso, hein? O quanto esse debate aí da fé e da PNL assombra os cristãos hoje, né? Exatamente, é. E como começou o ministério, né? Esse chamado? Quando que você percebeu que tinha esse chamado para o ministério e ia fazer disso a missão de vida? Esse chamado ele iniciou desde criança, né. Uau! Eu me criei, como diz o gaúcho, na igreja católica, fui coroinha, É mesmo? isso, afilhado de padre. Eu achei que você ia falar que foi cristão desde pequeno. Fui cristão já desde o nascimento, né. Então, coroinha, afilhado de padre, até um padre, saudoso em memória aqui, da região, né, que É daqui? ele veio da Itália, mas ele cuidou paróquias aqui na região, né. E te discipulou bastante, assim? A minha primeira Bíblia das Editoras Paulinas eu ganhei dele, Uau, que legal. então foi o meu primeiro mentor, né, e uma pessoa muito querida, até tem uma escola hoje na cidade de Cascavel com o nome dele, Quem que é esse próximo padre? da rodoviária. É padre, Carmelo Antônio Perroni, um Uau, italiano. caramba. E ele faleceu? Faleceu já, em Cara. memória. E aí começou lá o seu ministério, Começou ali, esse chamado, né? esse chamado. Daí com 14 para 15 anos, eu comecei a visitar algumas igrejas evangélicas. Hum. E aí comecei a sentir algo diferente, no meio do povo. E tanto é que daí quando eu dei o passo para ser evangélico, eu vim, conversei com o padre, até ele me abençoou, né. É mesmo? Olha a maturidade. Ele disse para mim: "Carlos, o que importa é a fé, Nossa. que é a nossa base, né, Sim, sim. que é a nossa Que bênção. bússola, que é o que nos mantém". E daí a partir daí dos 14 para os 15 anos começou a aguçar esta vocação. E esse carismata, né, que é uma palavra do latim, quer dizer aquele que recebe o dom, né, Sim. um dom divino. Mas ele veio mesmo se manifestar com 30 anos. É mesmo? Isso, com 30 anos foi que eu saí, para iniciar essa obra que eu faço até hoje de missões, né, missões Começou com itinerantes. 30 anos as missões? As missões começou com 30 anos, Então faz 21 anos que você faz missão. 21 anos, isso. Então seu ministério é evangelístico. O meu ministério é evangelístico, exatamente. Eu pastoreei a igreja já por 2 anos, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina também, mas nunca parei com os trabalhos de missões, campanhas, conferências, congressos, né, como a gente faz. Sabe, quando eu vejo, esses ministérios evangelísticos, geralmente são pessoas muito expansivas, né. Assim, falando um pouco de PNL, usando um pouquinho a PNL e o comportamento humano, Sim, eu sou uma pessoa, né, eu não sou pastor, né, sim, mas eu também não me vejo localmente fazendo as coisas. Tanto é que hoje eu não tenho uma igreja ainda em Toledo. sim. E o que você diria a respeito disso, assim, desses seus 21 anos de ministério evangelístico? É normal, ter essas pessoas serem enviadas para fora e não se verem localmente? Como lidar com isso, assim? Na verdade, o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que está em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ele disse para os seus discípulos, os apóstolos, para irem Irem.
irem e fazerem discípulos, né? Sim. Ele não pediu para fazer católico, não pediu para fazer evangélico, nem protestante, ele pediu para ir e fazer discípulos, né? Pessoas que se tornariam semelhantes a eles, que eles estavam buscando ser o modelo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele até faz essa menção, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, É. né? Então, o IT faz parte. Agora, é claro, existem chamadas específicas. Isso. Por exemplo, a chamada pastoral é uma chamada específica. Então, tem pastor de um pequeno grupo e tem pastores de igrejas e pastores de líderes, Pois é. que hoje é o trabalho que eu estou tentando, né, Tá desenvolvendo. desenvolvendo dentro das nossas limitações, que é pastorear alguns líderes também. Então, quer dizer, esses mais de 20 anos, os países que a gente teve, as experiências culturais, experiências com a própria palavra, com a ação do Espírito Santo, a gente consegue ajudar pessoas e mais a experiência também dessa área das capacitações, né, das formações que a gente tem adquirido, né. E assim, na verdade os líderes, a gente vê que eles são as pessoas mais atacadas, né, tanto pelo mundo espiritual, quanto pela carga emocional de cuidar do rebanho. Infelizmente. E você sabe que o nível de estresse é considerado, né, a estatística mostra que primeiro são pessoas da área do direito, né, os advogados que são os que recebem um impacto emocional muito grande, e segundo são os líderes eclesiásticos, que são Sim, líderes de igrejas, né, pastores, pessoas que estão à frente, de obra, porque lidar com pessoas é uma extrema necessidade, sim. mas não é fácil. Não Você é sabe que é uma tarefa árdua, porém gratificante, gratificante. de saber que você está fazendo, servindo, É. né, que vamos dizer assim, a válvula mestra, o gargalo como se utiliza, né, Sim, sim. na verdade do evangelho com base no amor, é poder ajudar pessoas, edificar pessoas, discipular pessoas, né. Sim, e assim, eu lembro uma vez que eu fui dar eh, uma aula na igreja presbiteriana da Penha, Em São Paulo. lá em São Paulo. E lá eles têm o Conexão com Deus, né, que é toda segunda-feira às 8 horas tem lá, e a mais conhecida é a igreja presbiteriana de Pinheiros, né, do Hernandes Dias Lopes, né, Sim. também é um reverendo bem conhecido. E aí eu fui dar uma aula, e aí eu lembro que eu estava no corredor, e a gente foi alinhar com o pastor um pouco antes. Por quê? Porque você sabe que coach não, o pessoal tem muita resistência até com o termo, né. Infelizmente, né, por algumas capacitações muito práticas, muito rápidas, apenas de imersões, né, o termo De que é um treinador, o coach, na palavra do inglês, né, treinador de pessoas, infelizmente, Deturpou, né, deturpou. deturpou. E aí o meu pastor falou: "Olha, vamos lá fazer um alinhamento com o pastor, com o reverendo Amaury", que era o pastor até hoje lá da Penha, né. Penha é uma igreja muito grande lá em São Paulo. Bacana. E aí a gente foi fazer um alinhamento. E aí eu percebi, o pastor Amaury falou: "E o que que você vai falar?" Tipo assim, né, você vai falar alguma coisa de teologia da prosperidade, teologia de não sei do que, teologia não sei das quantas, né, essa parte teologia coaching, né. E Eu até ou a teologia até da escassez, sabe, que existe também. Mas muito, né. E ela é a mais aceita, né, pelo Infelizmente, né, que não é bíblica, né. também Jesus não, veio para trazer vida e vida com abundância, né. claro. E aquela parte lá que ele fala: "Não, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus". E aí eu estava até na célula Dout e eu expliquei isso, que a agulha, ela nada mais era do que uma abertura numa parte da cidade Isso. para que eles pudessem passar, só que ali os ladrões ficavam, né, à espreita, né, para roubar os ricos, enfim. E eu só fiz um comparativo simples, eu falei: "Ó, primeiro que agulha não é agulha de costura". E eu falei: "Vocês sabiam disso?" O pessoal: "Não, eu não Seria sabia". impossível, né. Não, aí mas sabia que a maioria das pessoas pensa que é uma agulha mesmo? Sim, O pessoal falou: é "Eu isso. não sabia", lembra? Você estava nessa aí? O Du estava, aí eu perguntei para o pessoal e algumas pessoas lá falaram: "Mas eu não sabia que era essa agulha, uma agulha era como se fosse uma porta estreita". Sim, Jesus estava fazendo primeiro um comparativo de uma porta estreita, que é o reino de Deus, Sim, e ele só estava dizendo assim: "Olha, o rico ele vai ter mais preocupações, isso. por conta do ladrão, por conta que ele vai ter que cuidar dos seus bens".
E passar por uma porta estreita sem nada já é difícil. Tendo mais preocupações, fica mais difícil ainda. Foi só isso. E aí o povo, nossa, gente, mas é isso? Desmistificou. Totalmente. Mas aí lembrando da teologia da pobreza. Da pobreza. É que eles pegam a passagem do rico, né? Quando Jesus vai falar pro Pois jovem é. rico, né? Conta aí. Não, explica pra gente, explica pro público aí, porque o pessoal não sabe, né? Sim. Bom, desde o Antigo Testamento, a palavra shalom do hebraico quer dizer paz e prosperidade. Na tradução fica apenas como paz, Sim. né? Que é o cumprimento judaico, shalom Adonai, né? Quer dizer que a paz e a prosperidade esteja convosco. Após a ressurreição, Jesus chega cumprimentando os discípulos assim, né? Shalom. Sim. Né? Paz e prosperidade pra Paz e vocês. prosperidade, né? Por quê? Porque ele veio para trazer vida e Perfeito. vida com abundância. Claro que ele veio trazer dentro da sua linguagem simples, que ele falava mais no aramaico, um exemplo, né? Mas é uma simplicidade de vida que o apóstolo Paulo até utiliza esse termo, porque nós não devemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo, Sim. né? E na verdade o ápice até das conquistas da vida, quando você cai em si, está na simplicidade, Perfeito. né? Então, o jovem rico, ele foi apenas admoestado porque o coração dele estava voltado, o foco estava, e tudo que você foca expande, né? Sim. Paulo Vieira. Sim, amor. Tudo que você foca expande, então o coração dele estava voltado mais às riquezas. Então, por isso que Jesus utiliza essa palavra que se tornou um checkmate para ele, né? Que o fato dele ter que vender as riquezas ou desfazer delas para poder segui-lo, quer dizer, negar a si mesmo. Mas aquilo é um fato isolado, não é uma doutrina. Mas a pessoa pega como E doutrina. as pessoas pegam como doutrina, entende? E aí você olha que interessante, ele diz assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Isso, exato. E aí quantas pessoas não fazem da pobreza o seu tesouro? Parece até antagônico, né? Parece ter antagônico. Mas o quanto elas não pegam e falam assim: olha, eu sou de Deus porque eu não tenho riquezas. É, Olha que coisa. é, E não tem nada a ver. não tem nada a ver. Aí é uma teologia que foi criada, né? Com respeito, acaba sendo uma teologia até com essa válvula para a miséria em si. Pra miséria, sim. Que simplicidade não tem nada a ver com miséria em si, né? Nada a ver. Jesus estava querendo ensiná-los que não é a riqueza que vai fazer a pessoa ser diferente, pelo contrário, talvez a riqueza vai manifestar aquilo que a pessoa já é, Potencializa. que vai potencializar, Porque dá poder. dá poder, Dinheiro dá exatamente. poder. Quer conhecer uma pessoa, já tem um dito popular, né? Dê poder. Dê poder para ela, dê dinheiro, dê fama, e você vai ver verdadeiramente quem é essa pessoa, né? Exato. E aí, olha que interessante. E aí o pastor começou a me questionar. Mas você vai falar o quê, né? Você vai entrar com alguma coisa de teologia? Eu falei, pastor, eu não vim trazer nada de teologia. A teologia aqui, a nossa, né? Porque eu era da presbiteriana lá. Sim, uma É boa. a nossa teologia reformada, tal. Eu vim falar de inteligência emocional. Aí ele, então tá bom, então eu vou trazer alguma parte aqui da teologia, em seguida você fala e depois a gente faz um bate-bola. Aí eu percebi que ficou esse cara apreensivo, sabe? Porque é natural, poxa, vamos colocar um coach aqui numa igreja reformada, assim, tipo, não tem nada a ver, né? Sim. E aí o pastor veio, trouxe alguma coisa de teologia lá, tal, da parte deles. E depois eu subi e expliquei o que era inteligência emocional, tal. Falei por uns 20 minutos, mais ou menos, tem no YouTube até hoje. E aí acabou, os pastores vieram falar comigo. Cara, que trabalho é esse que eu não conheço? Veja. Cara, eu tô precisando disso. Teve um pastor que falou assim, ó, cara, eu tô exausto cuidando das igrejas. Se eu tivesse uma pessoa como você pra conversar, o cara falou pra mim. Falei, cara, eu não fazia ideia o que era inteligência emocional. Eu pensava que esse negócio de coach era um negócio que a gente vê na internet. Fique rico e tal, tal. É banalizado, Eu falei, infelizmente. tudo por bem, muitos. pegaram os treinamentos de inteligência emocional e colocaram a riqueza como viés principal. É. Mas o trabalho de inteligência emocional, cara, é curar você do seu passado, dos seus bloqueios, tirar seus medos, suas inseguranças. Aí eu falei, você já imaginou Romper as crenças limitantes. o quanto o seu ministério, falei para aquele pastor, o quanto o seu ministério não seria abençoado se você pudesse lidar melhor com todos os seus bloqueios e ainda ajudar as pessoas emocionalmente? Ele falou, cara,
como as coisas estão deturpadas. Virou uma chave. Eu preciso. Aí foi quando eu já estava vindo pra cá e não consegui ajudar ninguém. Infelizmente não consegui ajudar ninguém lá. Mas, assim, as pessoas não têm consciência, né? Exatamente. Nas minhas mentorias, eu trabalho os 3 governos, né. Primeiro o espiritual, depois o almático, a psique e depois o cognitivo. Hoje a gente tô tendo a oportunidade de orientar e auxiliar alguns líderes, né. E como tem sido isso? Graças a Deus tem sido evolutivo e tenho tido resultados, né. Legal. Então, mas a gente encontra muitos líderes desgastados, Cansados, né? cansados pela o peso do próprio sistema religioso, às vezes da cobrança institucional, entende? E o quanto isso E muito machucados na alma, uma e boa quanto parte. isso atrapalha, assim, o quanto vamos falar um pouquinho disso, acho que é legal, o quanto o sistema atrapalha até mesmo o desenvolvimento desse líder e a natureza com que ele poderia lidar com as coisas, assim. Você que tá, pô, 21 anos de ministério, conta um pouquinho sobre o quanto o sistema machuca as pessoas. Sim. Bom, religião vem da palavra religare do latim, quer Sim. dizer religar a pessoa a Deus, né. A instituição religiosa, ela se torna necessária até para a gente ter comunhão com as pessoas Sim, sim. e participar simbolicamente do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, né, ou seja, na ceia do Senhor. Agora, o sistema religioso como um todo, a instituição, por vezes a questão das próprias lideranças em si, há muitos, líderes, dentro dessa hierarquia, estão inseguros quanto ao seu crescimento, a sua evolução, muitos frustrados com algumas perspectivas institucionais, entendem? E isso tem machucado muitos deles, né, a ponto de muitos estarem até desistindo da obra, alguns que eram, líderes integrais e retornarem ao trabalho secular, deixando a liderança de igrejas, né, por algumas questões. A questão é que quando você vai, conversar com eles para rever esta chamada, esse propósito, uma das perguntas que eu faço frequentemente de 1 a 10, quanto você acha que estaria agradando a Deus dentro do propósito com aquilo que você está fazendo? Porque o shalom de Deus Nossa, é interessante. interessante, né, Sim, porque o shalom de Deus, entenda que, quando Jesus chama os discípulos para fazerem as missões, para irem, obviamente que eles iriam ter que priorizar o reino, a obra do Senhor, né. E por isso que Jesus até fala que, deveriam rogar, orar ao Senhor da seara para que enviasse mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Na verdade, a obra sempre vai ter para se fazer. sim. Agora nós temos que entender o nosso limite, até onde Deus quer, porque muitos estão adentraram num ativismo religioso. É verdade. Acabam Fala não disso. tendo tempo para nada mais, entendeu? Tem isso também. Não tem tempo para família, não tem tempo de lazer, entende? Sim. Aí acaba se tornando escravo, às vezes, Do sistema. do sistema. Aqui que é o problema, a dificuldade. E daí nós encontramos muitos machucados na alma, muitos Casamento. casamentos, muitos vivendo de aparência, infelizmente, né. Que é a realidade vivida. E eu falo de ministérios vários, porque a gente transita em várias instituições que nos convidam, né. Sim, E sim. estamos ali para honrar o anfitrião, a instituição que nos convida para poder E ministrar. acaba ouvindo deles, né, você vê, eu fui lá pra dar uma aula, e após essa aula eu já tive a oportunidade de conversar com alguns ali que falaram: "Meu Deus, eu preciso disso, eu E preciso desse acompanhamento emocional, sabe?" E às vezes, assim, a gente não percebe, mas, a pessoa se dedica uma vida inteira ali, e ela não percebe o quanto ela deixou mesmo, até mesmo o casamento, os filhos, a casa. E assim, a gente entende que o ministério ele é muito grande na nossa vida, né. sim, No caso, vou falar, o senhor sabe, né. A gente sabe disso, né. Eu não sou pastor, mas eu acompanho muitas pessoas, prego em alguns lugares. Então um pouquinho do gosto ali de pastorear alguém ou exortar alguém, confortar alguém, enfim, com uma palavra, a gente percebe que é um trabalho maravilhoso, é digno. sim, necessário, porque edifica vidas. Porque como parte primeiramente do primeiro governo, que é o espiritual, porque tem gente que quer consertar as coisas, mas ele começa
do corpo, alma e espírito. Na verdade, tem que ser espírito, alma e corpo, Sim, porque o espírito é transcendente, né? sim. Então, quer dizer, eu conserto algo no cognitivo e no almático, mas se eu não consertar, não alinhar com o espiritual, Não adianta nada, em primeiro lugar, não resolve. não resolve. E aí você percebe, assim, é um trabalho maravilhoso, mas assim, qual é o ponto de equilíbrio entre o ministério e a vida como pai, como marido? Você que até viaja, que Hum, tem uma agenda, né. sim. Qual é esse ponto de equilíbrio? Você conseguiu alcançar isso, assim, hoje? Como que você pode falar, assim, para as pessoas? E este ponto de equilíbrio se torna um desafio. É um desafio, É, né? na verdade, viver o Shalom é um desafio É um também, desafio, é. para você poder, porque a gente não consegue ser equilibrado totalmente em todas as áreas. Né, é verdade, A neurociência até chega a dizer que a alma não consegue ser equilibrada. não tem como. Ou ela pende para o liberalismo ou para o radicalismo. Então quer dizer Perfeito. que o espírito de moderação já vem pela ação do espírito, né? Sim, sim, sim. Então a moderação e equilíbrio vem pelo espírito. Mas quando a gente para refletir, retornando àquela pergunta que eu te falei que eu acabo mencionando para os nossos mentorados, até que ponto de 1 a 10 você está fazendo o que precisa ser feito? Uau, Ou vamos mais além, de 1 a 10 até que ponto você está fazendo o que Deus quer que seja feito? isso é forte, hein? Porque tem pessoas que acham que estão fazendo para Deus e entraram num ativismo que não tem tempo para nada, para a família, e existe um versículo que diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os de sua família, negou a fé e é Ne pior do que o infiel. negou a fé, cara. Então o nosso Cara, primeiro ministério é a nossa é casa. a nossa casa. Então, quer dizer, não adianta eu querer cuidar do outro, que é o fato dos 2 mandamentos que Jesus resume os 613 princípios da lei. Sim. Amar a Glória a Deus, Deus, né, sobre todas as coisas. Pode rasgar a Bíblia e você cumprir isso daí. isso, exatamente, e o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Porque se você não se amar, como é que você vai amar Não o tem como, é próximo? impossível. Se você não zelar de você, não cuidar bem de você, como é que você vai cuidar do próximo? Não tem como. Então, se você entra num ativismo que você não tem tempo, você vai replicar esse padrão no próximo, entende? Aí, olha que interessante, até citei isso ontem no podcast com o Carlos, que você tá de novo com o senhor aqui. Olha que interessante. Ah, um tempo atrás, quanto tempo? Eu tô 1 ano e meio aqui em Toledo, 2 anos. Por algum motivo eu caí em si e olhei pro líder. Uhum. E aí eu percebi a esposa, depressiva em casa, sem vontade de fazer nada. Ele não cuidando do próprio corpo, não conseguindo conciliar a agenda. E eu olhei e aí foi como se caísse escamas dos meus olhos. Estressado, talvez, Completamente. cansado, fatigado, Muito. estafado. Só que por aceitar e negligenciar o emocional. E aí a gente estende a mão e há essa resistência. Aí eu falei: "Por que que eu vou submeter a minha vida, a minha casa, os meus filhos sob a liderança dessa pessoa? Hum, Não faz sentido, não faz sentido. não faz sentido". E essa visão que você está passando, muitos a têm. Só que muitos não querem se abrir com essas pessoas, Sim, ou têm receio, até para querer ajudá-las, mas têm receio ou limitação de chegarem próximo delas e falarem essa verdade. sim, Porque a verdade dói, dói. só que ela liberta. Ela liberta. E assim, eu sempre tive muita proximidade com as lideranças de onde eu estive congregando, né. Sim. Sempre tive essa oportunidade. E eu falei a verdade. Falei: "Cara, a situação é essa, 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 essa. Você tá passando por isso aqui. Pra mim não faz sentido. Não tem como. Não faz sentido pra mim". Não é só o ambiente religioso, o momento de culto, Não é. é mais fora. Ó, qual que é a nossa dificuldade no campo de missões e da liderança cristã? É tentar tirar a religiosidade do povo. Aí é difícil, né. Quase Porque é impossível. mais fácil ser religioso, É mais fácil, né. entende? Porque a religião mascara, Mascara tudo. por vezes, a própria verdade daquilo que se está se vivendo. Sim. E acaba a pessoa muitos, infelizmente, vivem de arquétipos, né.
Totalmente. Você sabe que tem líderes, tem pessoas que é um arquétipo, é um personagem criado. Perfeito. Quando você vai conviver com ela, não é isso me dói, não é nada daquilo. Não é nada, né? E tem muitos, até alguns com respeito famosos, né, Muitos. conhecidos. Cara, eu confesso pra você, Dói falar isso. eu tenho um asco disso. Sabe, uma das coisas que o marketing digital diz é pra você criar personagens. É o brand. Eu tenho dificuldade com isso. Somos 2. E assim, ó, tem pessoas que falam: "Caras", já chegaram em: "Seu conteúdo é excelente, mas você vai ter que criar alguns personagens. Você vai ter que falar um pouco mais de prosperidade". Eu não falo de prosperidade. Ou focar mais na dor, né, usar o spin selling que é usado na venda, né. Quer dizer, focar na dor para implicar, para daí trazer a resposta. Eu tenho dificuldade. Mas tem momentos que não é a dor que vai trazer edificação para a pessoa, Não, é correção de rota. sim. Como um GPS, a pessoa pegou uma rota errada, Tá perdido. entrou num ativismo que gerou estresse. Aí a pergunta que eu utilizo até, reiterando novamente: até que ponto de 1 a 10 você está fazendo o que Deus pediu para ser feito? Porque às vezes você está fazendo o que você acha que tem que ser feito. É. Aí não delega, é igual o eu presa e o empresa, né, a gente Sim. utiliza muito isso. Sim. O eu preso quer fazer tudo sozinho, tudo, né. Então ele é um bom modelo, mas ele não consegue delegar, não consegue gerar discípulos, e o bom líder é aquele que consegue formar líderes, né. E assim, ó, é orgulho isso, não é? Infelizmente É orgulho. é orgulho também. É orgulho não Também. pedir ajuda, é orgulho você não querer aprender, é orgulho você não ir para imersões de bons líderes, bons treinadores, é orgulho. É orgulho. Tanto é que a sigla, até acadêmica mundial é Lifelong Learner, estudo para toda a vida, É per estudo de educação continuada. Eu estou fazendo estou doutorando, em teologia, né, por uma universidade americana, vocacional, e é estudo para toda a vida. E se todo doutor soubesse tudo, não precisaria de um outro doutor, Exato, entende? faz todo sentido. Entende? A educação continuada se mantém, precisa ser mantida, principalmente nesse mundo de tecnologia e informação, das coisas muito rápidas acontecendo, né. Cara, ontem eu descobri, eu não sei se você conseguiu ver o meu perfil nos stories. Cara, eu consegui dublar todos os meus vídeos em várias línguas. Eu falei: "Que loucura!" Sabe quanto tempo? 3 minutos, 5 minutos no máximo, 5 minutos. dublou com a boca, falando italiano, russo, espanhol, inglês. Lou Quanta gente parada no tempo, Sim, sim. parada, porque as coisas estão avançando e a pessoa ela tá parada no tempo. De uma maneira, tão rápida, exatamente. Aqui que nós precisamos abrir a mentalidade, né, o mindset, Sim. romper com o mindset fixo para o de crescimento. E você acha que dá para as pessoas, assim, de um modo geral, largar a religiosidade ou o sistema sempre vai vencer? Na verdade, a religiosidade ela também não vem, propriamente dita pelas lideranças. Infelizmente, são as próprias pessoas, o próprio corpo É de Cristo das verdade. pessoas que se tornam religiosas. Mas assim, o líder ele espelha bem, né. Sim, Ele sim, sim, espelha, ele fomenta isso. exato. Tanto é que até no campo da missão integral, um exemplo, né, que se utiliza tirar a igreja de dentro da igreja para fazer ações e usar o poder de influência fora, na sociedade, que é a visão de reino, né, Sim, não claro. apenas institucional, né. Então se foca muito nesse sentido. De romper com a religiosidade apenas de cultuar, Sim, que é necessário cultuar, perfeito. adorar o nosso Deus, né, eh, ele é digno de honra, de glória e de culto, porém, a vontade dele é que a gente faça o seu querer. Sim. É quando Jesus, ele utiliza o termo de amigos para os seus discípulos, ele fala, "Vós eu já não chamo mais vocês de servos, mas tenho chamado de amigos". Aí ele coloca a condição: "Se fizerdes o que eu vos mando", Sim, né. tem uma condição. Então a condição é fazer verdadeiramente o que o Senhor manda, não o que eu acho que é certo, ou apenas viver, cultuando e não, exercendo na prática, porque a fé sem obras é morta, Perfeito. né. Então não adianta eu só crer de boca e não ter exercício de fé, não falar deste amor, testemunhar, ser um canal, um agente de transformação, que é até a nossa temática, né, a Sim. liderança transformadora, transformacional, né. Eu tenho uma visão hoje, e aí é uma oportunidade até do senhor me corrigir.
Hoje eu não estou numa instituição. E é uma escolha minha não estar, Neste momento. nesse momento. Porque eu sou muito antissistema mesmo, assim. Os meus filhos não vão nem pra escola. Eles Hum. fazem homeschool. Sabe o que é homeschool? Sim, sim, Claro, sim, com sim, certeza. sim. Faz homeschool. Eu sou muito antissistema. Então o religioso entrou no pacote. O religioso instituição, né? Sim, sim. Não igreja de Cristo. Né? Eu compactuo com os meus irmãos de diversas denominações em qualquer momento. Sim. Mas eu sou antissistema e eu não tô em nenhuma instituição. Vou, mas assim, estar lá, eu não. Até por conta de algumas experiências que eu tive. E aí eu não quis mais isso. E aí eu comecei a desenvolver algo dentro de mim que é uma visão minha. E alguns dizem que é antibíblica. Mas eu acredito muito que quando eu tô em casa, com a minha esposa, com os meus filhos, eu tô prestando culto ao Senhor. O quanto isso é bíblico, o quanto isso é uma visão minha que eu adaptei, mas o quanto isso não é o desejo de Deus. Quando eu tô lá, instruindo os meus filhos e falando para eles o que é certo, eu estou prestando um culto ao Senhor. Eu vou um pouquinho mais além. Quando eu estou em intimidade com a minha esposa, eu estou prestando culto a Deus. Estou indo um pouquinho além. O quanto isso é bíblico, o quanto não é. O quanto o senhor vê isso. Pode falar abertamente. Na verdade, viver o Shalom é adorar a Deus, né. A adoração é um culto. Tanto é que a palavra no original de adoração quer dizer render-se, Tô tranquilo. curvar-se, né, curvar-se diante, como o louvor. O louvor é uma aclamação com honra a quem é digno de toda a honra, né. Então, na verdade, você está adorando a Deus, efetuando. Estando junto com a família, até mesmo no seu relacionamento, você está adorando, cumprindo com o mandamento, que é a vontade do Senhor, no sentido que é com a sua esposa, quer dizer, Sim, a mulher que Deus te deu, que você achou uma coisa boa, como diz a palavra, sim. que diz que o homem é incompleto sem a sua companheira. Na verdade, a completude está na diferença, né. Então, mas a questão de não congregar, Fala disso, isso é legal. Eu sou resistente com isso. Mas eu quero ouvir um contraponto. E é bom a gente ouvir de quem a gente tem como referência. O pastor é uma referência. Sabe por que o pastor é uma referência? Eu vou contar o dia que o senhor veio aqui. Um dia eu pedi uma oração. Tava passando um momento difícil aqui, faz o quê? Uns 3 meses, 4 meses? acho que mais ou menos Por aí, né? que E eu falei: "Eu preciso de uma oração do pastor". Sabe quando a gente tá nesse momento, assim, tipo, tem que ser o pastor, não serve qualquer um, tem que ser o pastor. Estava nesse momento, aí eu falei: "Pastor, vem orar", e o pastor orou e ele disse assim: "Olha, o Senhor tá libertando vocês de um espírito de escassez". E até lá a gente não tinha finalizado o podcast, a gente estava travado com as coisas, e a partir daquele momento, por incrível que pareça, o sobrenatural começou a agir. Então eu tô aqui para dar esse testemunho de que o pastor se tornou uma referência espiritual para mim, porque a gente conhece a árvore pelos frutos, amém. e isso foi produzido aqui dentro. Tanto é que a parceria começou faz uns 2 meses, do nada chegou as melhores câmeras, os melhores parceiros e operadores e a coisa fluiu de um jeito absurdo, absurdo. Aluguei a sala, consegui alugar a sala ali da frente, as coisas começaram a fluir, então tô testemunhando aqui ao Deus vivo por isso. pro pastor. Então eu quero ouvir também, o pastor, porque se tornou uma referência, então essa é a importância. Então deixar esse testemunho para todo mundo aí, né, pastor, e o quanto que isso foi importante, né, para nós começarmos a desenvolver isso daqui, porque tinha realmente, e até por problemas que a gente passou com algumas pessoas que passaram aqui e com certeza proferiram palavras de maldição, e o mundo espiritual age por isso, né, por essas brechas. Sim, também. Então deixar esse testemunho, mas fala pra gente, pastor, dessa da importância de congregar. Eu sou resistente, eu deixo isso claro. Sim, sim. É só fechar a questão espiritual que você falou, né, louva a Deus por aquilo que Deus fez. A Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Perfeito, A neurociência fala que quando você profetiza, você gera visão, perfeito. e a visão com emoção, na sinapse neural, você gera crenças, né. Uhum. A questão que a igreja primitiva, ou as igrejas primitivas, eles congregavam no templo e nas casas. Sim, Então, a necessidade da igreja
passiva que recebia e recebe no templo, e a igreja ativa que se mantinha, perpetuava e crescia também com esse evangelismo, edificação e discipulado nas casas. Show. Show. Então, por isso a necessidade de congregar. Quando Jesus fala para Pedro sobre quem ele era, né, e, e ele faz a declaração que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele fala, tu és Pedro, né? Sobre esta pedra, é o Petrus, né? A pedra ali seria a rocha, né? Sim. Sobre esta palavra, então, edificarás a minha igreja. Então, quer dizer, a igreja de Cristo, né? O reino de Cristo na terra. Porque é o que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas veja que nasce ali, através de Pedro, a igreja de Jerusalém, né? Estava no cenáculo 120 dos 500 convidados, aguardando a descida do Espírito Santo, que desce com o dunamis, Sim. que é essa explosão, termo do grego, né? E as línguas que repousaram sobre a cabeça de cada um deles. E falar E línguas essas estranhas, línguas foram profetizaram. estranhas? Foram idiomas? O que foram essas línguas? Essas línguas do momento ali, O que o senhor crê? você vê que explicitamente elas foram línguas de idiomas de pessoas que estavam ali, Sim. né? Então, como diz dentro da teologia, nós precisamos ter um texto dentro do seu contexto, Sim, né? sim. Tê-lo, né? Dentro de uma boa hermenêutica, uma boa exegese, porque um texto fora do contexto pode se tornar, como a gente vê muito, um pretexto para heresias, né? Coisas que o texto não diz. Então, naquele momento, as línguas que falaram, que eles falaram ali, eram línguas de pessoas que estavam ali. O que nós não podemos afirmar que eram apenas línguas de pessoas que estavam ali. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, quando ele vai se referir às línguas estranhas, ele vai fazer a declaração até para os coríntios que ele falava mais línguas do que qualquer um deles, né? Mas que eles buscassem falar as línguas estranhas e também profetizar, né? Porque até ele usa o termo que aquele que profetiza edifica o outro. Porque o evangelho sempre é do individual para o outro, como os dons espirituais, Também. né? Os dons é sempre da edificação do outro. Sim. Por isso que os dons não salvam, Você são vê, ferramentas, e né? você vê, você profetizou e edificou a mim e essa empresa. Amém. Ou seja, nada mais foi do que a ação do Espírito na sua vida, transmitindo vida para mim. E o dom tem que ser isso, né? Isso, nós somos chamados para abençoar. Sim. Somos chamados para profetizar a bênção, que é até utilizar a palavra profética, né? Se a Bíblia fala que é um dos dons, até o dom do Pai, o dom da profecia, mas da palavra profética é diferente do dom de profecia do Espírito Sim, Santo, que a sim. Bíblia retrata, né? Mas veja, então nasce a igreja de Jerusalém e depois nós temos as igrejas primitivas, que foram as primeiras igrejas. A questão você vê que como eles congregavam no templo e nas casas, eles são um modelo para nós. Sim. O fato de você não congregar, você fica sem pastor. Sem pastor. E isso é um perigo. Você entende que é um perigo, né? Claro, com certeza. Sem mentoria. Perfeito, perfeito. Então, o que acontece? É óbvio que o bom pastor, que é o nosso Cristo, né? Que é o cabeça da igreja, mas você precisa ter comunhão com o corpo. Então, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo como igreja. E esse corpo, até Paulo utiliza, que tem que crescer bem ajustado. Sim, sim. Então, ele está falando que nem um membro mais simples, como se fosse o dedo, né? Ele vai dizer, na verdade, eu não posso dizer que até um membro mais simples não tem utilidade no corpo. Sim. Então, indiferente da aptidão. Por isso que o cetro do Senhor é de equidade. Ou seja, ele não vai cobrar de alguém além da capacidade que a pessoa recebeu. Perfeito. Que é a parábola quando fala Dos talentos, dos né? talentos, de 30, 60 e 100, né? Ele não vai cobrar de quem recebeu menos, um exemplo de capacidade. Que a Bíblia fala que será dado a cada um conforme a sua capacidade, mas também fala que Deus capacita, não escolhe os capacitados e capacita os seus escolhidos. Então, na verdade, a capacidade você recebe já, nessa visão da equidade, já quando você nasce. Mas Deus vai te capacitar para o propósito, de acordo com a tua oportunidade de escolha
que alguns usam o termo livre-arbítrio, que é complicado, né? Tem até cientista que norteia dizendo que livre-arbítrio não existe, né? Se utiliza esse termo, que árbitro é juiz. Nós não somos juízes. Tiago diz que só há um legislador, sim. só um juiz. É difícil esse... Eu não posso julgar o meu irmão, eu posso avaliar a situação e ajudá-lo, né? Sim, sim. Mas a falta de congregar, Ian, por quê? Eu tenho uma experiência com um dos meus pais na fé, que foi o meu tio, já saudoso, né, pastor também, o pastor Davi, que hoje já partiu no Senhor. Ele ficou um tempo, ele era evangelista, ele ficou um tempo por questões do sistema, né. Aquela rebeldia... Daí ele acabou saindo, e ele ficou parado. E um dia bateu uma pessoa, um missionário, na porta dele, né. Ele fez uma visita e, conversando com ele, fez algumas perguntas. E aqui é interessante que a maiêutica socrática, até de Sócrates, Aham. né, perguntas e respostas, né, Jesus usou muito a maiêutica socrática, né, Muito. perguntas e respostas. Ele perguntou para ele, falou assim: "Mas como que o senhor está fazendo com a ceia, sem congregar?" Nossa, faz tempo que eu não tomo ceia, gente. O pessoal me convida pra ceia aí. Porque o que que a Bíblia fala? Que se você não participar do corpo e do sangue, simbolicamente, Sim, né, sim. que é a ceia do Senhor, você não 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 tem, não não tem impacto. não tem pacto com Não ele, tem. aliança com ele. Por isso a necessidade de congregar. Eu entendo que existe até um movimento, chamado de desigrejados, né. É, eu não sou a favor do movimento também. É, Tô falando, é eu não fomento movimentos igrejados aqui. muitos deles machucados pelo Sim. sistema, incompreendidos, né. Sim, bastante. Mas com respeito, muitos também, rebeldes, Eu acho que é. né, rebelados, até não gosto muito dessa palavra, né, é igual quando se fala quando a pessoa está desviada do caminho do Senhor. É verdade. Não, é a maioria, pode ter certeza. A maioria está parado, Sim, né, tá parado. parou na caminhada, alguns, congregam em casa, no bom sentido, fazendo a sua leitura bíblica, o seu devocional, a sua oração, mas falta esse convívio do templo. Por Entendo. isso a necessidade das instituições. É. Por mais que o sistema machuque, o sistema religioso, desde a antiguidade, do Antigo Testamento, você vê quanto machucou pessoas É, e continua machucando. continua. A política dos homens. É. Só que a política é necessária É em necessário. todas as áreas, o problema é a politicagem, É, o problema é né. isso. E você sabe que, assim, eu sei que vai chegar um tempo que não vai ter jeito. Eu vou ter que me render, porque eu sinto que eu tenho chamado para o ministério. Eu não só sinto, como eu já tive confirmações disso. E por isso você precisa, de uma autoridade Sim, sobre você, de uma mentoria, concordo. de um direcionamento, entende? Tanto é que eu cuidei de uma igreja por 8 meses. Eu já contei para o senhor? Você falou, Eu citei citou os pastores. no interior de São Paulo isso, né? Não, foi na capital. Ah, na capital. Na capital. Os pastores foram embora pelos motivos deles e eu falei: "Não, nós vamos continuar". Conversei com a minha esposa, ela disse: "Não, amor, você tem chamado pra isso". Eu tô com 29, eu tinha 25, faz uns 4 anos. E aí eu acreditei, falei: "Então tá bom". Reuni a igreja, na época tinha 50 pessoas, era uma igreja pequena, mas tinha gente. Na Europa, as igrejas de língua portuguesa que a gente visita, né, uma igreja com 50 pessoas lá, pela dificuldade que eles têm, é uma igreja de 500 membros no Brasil praticamente, dá quase Caramba, 10 por 1. nossa. E aí eu falei com o pessoal, aí uma parte, ficou uns 25. Tinha 50, ficou uns 25. 25 ficou comigo, ficaram umas famílias lá, Uhum. tudo, mas 25 seguiram pra outro lugar, né. Óbvio, não reconheceram o meu ministério, até porque eu não me intitulei pastor. Nada, nunca me intitulei pastor. Foi o Mas líder deles. fui o líder deles. E aí eu vi o quão difícil é liderar mesmo que um pequeno povo, mesmo que 25 pessoas. E é interessante, olha o que aconteceu, essa história é boa. Teve uma saída da igreja que a gente estava, e aí os líderes lá do Espírito Santo começaram a espalhar igrejas, e uma delas era nossa. E aí os pastores saíram por discordância de muita coisa, vamos fechar a igreja, eu falei: "Vou ficar". Fiquei. Tô resumindo bem a história. Uhum.
E aí pedi ajuda para essa convenção de pastores. Pedi ajuda, preciso que vocês me ajudem, porque eu não quero encerrar o trabalho aqui, não sou pastor, não estou como pastor, vou cuidar do povo. Consigo trazer, reformar aqui, na época eu conseguia, falei: "Vou reformar aqui", que a igreja estava toda arrebentada, "vou dar uma reforma aqui, vamos pintar as coisas aqui tudo, vamos se unir e o povo quer ficar, nós vamos ficar em 25 pessoas". Beleza, me deixaram lá. Deu 8 meses, eles me ligaram, falaram: "Lian, você tem 2 opções. Uma, ou você se auto-intitula pastor, ou você vai sair da convenção". E só que assim, é difícil, porque se auto-intitular pastor não existe. Infelizmente, isso As acontece. pessoas fazem, mas não Alguns existe. fazem, mas não existe. Você E aí não se eu falei: "Cara, eu não vou fazer isso, não posso, não existe isso". Eh, mas eu também, ao mesmo tempo, preciso de ajuda. Cara, tinha 25 anos. Eles me tiraram da convenção, porque eu não era pastor, eu até entendo. sim. Mas era tipo assim: "Cara, não vamos te ajudar". Ali eu sofri com o sistema. Então te machucou Poxa, por causa deste posicionamento esse dela. posicionamento machucou muito. Entendo. E Na aí verdade, eles deveriam ter discipulado você claro, e gerado a oportunidade, seja através de um curso teológico. perfeito. Ian, eh, você não vai oficialmente fazer parte da convenção, porque é de pastores, Sim, sim, sim. mas paralelo a isso, nós vamos te acompanhar e acompanhar você para os ajudar nisso. Mentorear, até porque você já estava exercendo sem ser. Exato, porque 25 pessoas reconheceram, inclusive a minha família. A minha irmã ficou, os meus pais ficaram. Meu pai não ia para igreja, minha mãe não ia para igreja. O pai falou: "Você vai cuidar da igreja?" Eu vou. "Agora eu vou". Veja, aí você vê nitidamente uma vocação. E Só que aí eu creio que existe um tempo para todas as coisas. tem, E claro. você sabe que existe até permissões, porque quando a Bíblia fala da vontade do Senhor, existe a vontade santa, perfeita e agradável, né, que só é acessada através de um culto racional Sim, e da renovação da mente, sim. e existe a vontade permissiva. E Deus permite algumas situações, não digo que a gente vai usar isso como, né, mas permite até para gerir em nós resiliência. Sim. Graças a Deus que você não perdeu a fé. Não, não. E naquele mesmo dia que eles me ligaram, 2 horas da tarde, quando deu 3 horas da tarde, uma irmã me mandou mensagem que conheceu o pastor lá na igreja presbiteriana da Penha pra eu conhecer ele. E aí eu liguei pra ele, falei: "Vamos tomar um café hoje". E ele veio tomar um café comigo 6 horas, a gente ficou até às 11 na igreja. Todos os pastores da presbiteriana, de repente, chegaram lá, porque eu fui contando toda a história. E aí um dos pastores, ele não era pastor, lá na presbiteriana é presbítero que eles chamam, né. Sim, Tem os presbíteros, né. E tem o presbítero e o reverendo, né. isso, Aí tem o regente e tal, tem né. líder, isso na do Brasil, eu ministro bastante na Renovada, Ah, tem a tá, não, era do Brasil. Renovada, E aí, olha que interessante isso aqui, aí, um dos presbíteros, eh, há pelo menos 2 anos vinha orando a Deus pra abrir um trabalho ali no Tatuapé. E ele falou: "Cara, eu preciso ligar pra fulano", aí: "Vem pra cá", aí o outro fulano: "Vem pra cá", e vem pra quando de repente tinha 4 pastores dentro da igreja. Ou seja, 2 horas da tarde, olha que interessante, 2 horas da tarde eu estava expulso de uma convenção de quem não queria cuidar da gente. Que assim, era tudo online, eu não tinha feito nada, tipo, não é: "Ah, o Ian fez isso, aquilo", não, zero, não fiz nada. Tipo, eles simplesmente: "Não queremos cuidar de vocês, saiam". E 6 horas da tarde eu passei a igreja para um pastor da presbiteriana. E hoje é a igreja presbiteriana do Anália Franco, 150 membros. Grande Deus. Cara, Deus tinha uma obra para fazer lá. Tinha e eu vejo nítido que essa vocação por permissão, permissividade de Deus de você cuidar deste pequeno grupo até que, né, como eu te falei, é pequeno e não é com Sim. trazendo uma comparação lá com a Europa, né, mas é nítido que Deus permitiu, mas mostrando que ele tem algo na sua No vida, mesmo dia, no mesmo dia, o testificando. outros pastores: "Não, você saiu daqui, não, espera aí, eu já tenho a provisão para você". Naquele dia eu falei: "Pastor, pode cuidar da igreja". Eu não sou pastor, eu falei: "Eu não sou pastor, eu tô cuidando porque não tinha outra opção, era isso ou o povo ia dispersar". Dispersar. E a maior testificação você vê que é a igreja estar de pé. Tá de pé, Porque até quando a hoje. Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, claro, primeiro é o organismo vivo, a igreja é espiritual. Põe no Instagram aí, Du.
E P. Anália, por favor. Aí ele vai botar aí. Continua, pastor, pode continuar. A igreja é um organismo vivo, que a igreja é espiritual. Mas a igreja é espiritual, que precisa ter um CNPJ como instituição Sim. séria, uma igreja que prega a palavra do Senhor, porque Jesus não vem buscar uma placa de igreja, Não vem. ele vem buscar um povo zeloso e Sim. de boas obras, né. Infelizmente é outro critério, É. uma outra falha que a gente encontra muitas pessoas, apegadas a títulos religiosos e a placa de ministérios. Sim. Agora nós devemos honrar a nossa bandeira, honrar onde estamos, os nossos Concordo, líderes, concordo. até porque o princípio da autoridade começou no céu. Sim. Jesus nunca se colocou acima do Pai. Então o princípio da honra tem que acontecer. Tem que acontecer o princípio da honra, entende? Que está ligado ao princípio da autoridade. Achou? IP. Presbiteriana. Igreja Presbiteriana Donalha. Hoje é Donalha. Se conseguir colocar no Instagram dela e botar aqui pra gente dar uma olhadinha. Ó o pastor Michel. Se tornou um grande amigo. Vê se você consegue jogar aqui. Vai ser legal. Que bênção. É uma bênção. Aí depois saímos daquele ponto, aí, nossa, aí se unimos, aí a igreja presbiteriana do Brasil apoiou, aí hoje ela apoia, várias igrejas apoiam, e hoje eles estão lá, né, olha lá, essa igreja já começou, Glórias a Deus. essa igreja já começou, eu falo pra todo mundo, começou comigo. Não nesse lugar, né, mas foi o meu encontro com o pastor Michael, e aí então, E ele se mantém lá. Né? sim. Foi de uma conversa Glórias a naquele Deus. fatídico 5 de agosto de 2021 ou 2. 1 ou 2, agora eu não lembro. Não, acho que 2. 2 porque a igreja completou 2 anos, e eu tô aqui há 2 anos, foi logo quando já estava rodando. Cara, é uma bênção, né. Glórias a Deus. Eu ajudei até começar, e depois começou, eu me mudei. O pastor ficou triste que eu ia embora. Mas eu precisava viver. Minha missão já estava cumprida aí. Eu senti isso. A minha missão era aquilo. Você entendeu o tempo Eu também. entendi. E aí era pra não acabar. Era pra eu tinha que segurar pra não acabar. E aí acabou. Quando foi começar, eu nem na inauguração eu participei, estava aqui já. Não, então vai fazer 2 anos a igreja. Vai fazer 2 anos a igreja, porque vai fazer 2 anos que eu tô aqui. E já com esse crescimento, né? Sim, Deus honra. não, Você enxerga. honra. Glórias Honra a demais. Deus. Que bom. Pode tirar, Du. Tava contando essa história aí, legal, né? Poxa, foi uma experiência, mas 8 meses cuidando de igreja, meu Deus, eu envelheci uns 10 anos. Gente, tinha só 25 pessoas, mas é terrível, cara. Lidar com pessoas é desafiador. Cara, pregar todo domingo, preparar o sermão, nossa. E aí, engraçado, né? Eu preguei 8 meses todo domingo, estudava muito, né, pra pregar, e na presbiteriana eles são muito apegados a essa parte teológica, né? Isso ao discipulado, como a batista. Sim, sim. E aí, foi aí que eu me desenvolvi um pouco teologicamente, porque eu precisei mergulhar no Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, são presbiterianos, Sim. e hoje eu tenho uma certa facilidade para pregar. É uma facilidade que eu adquiri pela prática. Pela prática. 8 meses pregando, e aí hoje eu tenho uma certa facilidade. E o pessoal fala, nossa, mas você é teólogo? Não, nunca fiz curso de teologia, nunca... Não fiz nada, mas é porque, cara, 8 meses, todo domingo e a semana inteira me dedicando a isso, então eu acabei pegando um pouquinho de prática, né, um pouquinho. Também, mas o carismata, o dom da palavra, né? É uma graça de É uma Deus. graça de Deus, entende? Porque tem coisas como a gente adquire com a técnica, né? Sim, é verdade. Mas existe a aptidão natural. Tem isso também. E ela faz a diferença. Faz, né? Então eu vejo que até as palavras que você tem ministrado, a edificação de vidas através da palavra de Deus, esse é um dom, não é apenas uma técnica. Glória a Deus por isso. Eu sei que uma hora eu vou ter que congregar e eu vou ter que me dedicar para o Senhor cumprir a obra que Ele tem na minha vida. Acho que agora, com a minha energia, com a minha juventude, E a tua maturidade de agora. é o momento, né? É o momento. Vou ter que continuar exercendo o que eu tô exercendo, sabe? Estamos na célula lá da Dolce, sabe? Muitos jovens lá, só tem jovem lá, que também às vezes não congrega em lugar nenhum, mas lá tem oportunidade de estar sendo discipulado pelo pastor Gustavo, e eu também levo a palavra lá também.
Então, é o momento, né, É o pastor? momento. Tem isso, né? Tem isso. Veja, dentro do nosso tema líder transformacional, Marcos 10:45, quando Tiago e João, né, eles pediram ao Senhor o desejo que eles tinham de um se assentar à direita e outro à esquerda, né, no reino dos céus. Aí Jesus fala: "Não, não tem como fazer isso", mas o desejo deles, né, Sim, sim. os Boanerges. Só que, Jesus ele faz uma declaração sobre o servir, sobre o líder servidor. Então a liderança transformacional, que se torna, parte de um modelo, de uma visão compartilhada, de uma influência, ela sempre vai ter o foco em servir. É, No campo da mordomia cristã, quando a gente estuda, na verdade todos nós somos mordomos, nada é nosso. A perfeito. a terra é do Senhor, o que existe na terra pertence ao Senhor. O que nós somos é mordomos daquilo que Ele nos confia. Boa. E Isso como é bons mordomos, muito real. nós temos que cumprir a nossa função fazendo o melhor, com maestria. E aí retornamos ao Shalom. Ao shalom, né? Então a mordomia cristã envolve o Shalom. É fazer sim, cumprir o propósito, mas não deixar as outras áreas perecerem. É viver este equilíbrio, porque essa declaração do cumprimento judaico é uma profecia. Shalom Adonai quer dizer que a paz e a prosperidade esteja em todas as áreas da sua vida, esteja nivelando as áreas. Se você não está bem no casamento, então quer dizer que o seu casamento receba shalom. Se Sim. a saúde está desgastada, que a saúde receba shalom. Mas o exercício, a prática desse shalom vai vir através do equilíbrio das áreas, que É, é o desafio que nós temos é o desafio dos líderes, né? dos líderes. Então, cumprir essa mordomia cristã na vontade do Senhor, que é servir a igreja. Quem prega está servindo com a palavra, que é o alimento espiritual, Sim. né? Quem está na porta, fazendo o trabalho do diaconato, está servindo. Nos bastidores, Nos bastidores está, né, como o nosso amigo Eduardo hoje está nos servindo a nós e o público que está assistindo. sim. Então Deus nos chama para servir. Então quando a gente entende o nosso papel na mordomia cristã e se torna um modelo, a gente se torna um líder transformacional, um Uau, agente de é transformação verdade, né? E aí as pessoas passam a olhar para nós como um modelo mesmo. como um modelo. E aí, é aí que eu acredito muito, né, já pegando um gancho aqui no final, que, assim, ó, o evangelho ele é sobre relacionamento. Sim, Porque, assim, principalmente. muita gente, tem péssimas referências. Estou falando pessoa que não conhece o evangelho. Ela tem péssimas referências. É, Quando ela consegue enxergar em você uma nova referência, quem ela passa a enxergar além de você? A sua referência. é maior que é Cristo. E aí, muitas vezes, por esse relacionamento, que as pessoas começam a entender: "Cara, mas espera aí, ele é diferente, ela é diferente. Por quê?" E aí você entra com a palavra falando: "Porque hoje a minha referência é Cristo." É Eu Cristo. acredito muito nesse evangelho. Mas com certeza, este é o evangelho, o evangelho do testemunho. É, A nossa maior pregação é a nossa vida. é a nossa É vida. uma carta lida por todos. Sim, Então, quer dizer, não adianta eu levar um evangelho que eu não vivo para as pessoas, não adianta. ou levar um peso religioso para as pessoas. Jesus veio combater exatamente isso, né. E tem um pregador, eu não lembro o nome, eu até falei dele ontem. Ele disse assim, ó, nossa, eu amo essa frase: "Eu não estou conseguindo ouvir o que você está dizendo ou pregando, porque o grito das suas atitudes está muito alto nos meus ouvidos." Ou seja, eu estou ouvindo o grito do seu comportamento. Eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. É. Por quê? O que você está fazendo é muito mais alto. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar, direto para o público. Algo sobre líder transformacional, o quanto o exemplo e a coerência com aquilo que se fala é capaz de transformar tudo, porque eu acredito nisso. Eu sei que o Senhor pode deixar uma palavra para o público bem direcionada ali, né? Poxa, caramba, meu, Amém. nem vi passar, já deu mais de 1 hora. Muito bom. Amém. E é uma honra para mim também, né, o Eduardo. Eh, a gente vê que a liderança transformacional parte, eh,
do exemplo do maior modelo que a gente está falando dele aqui, que estamos falando dele, está aqui, né? Sim, com Que certeza. é Cristo. Ele foi o maior exemplo de agente de transformação e continua sendo através de nós. Na verdade, nós somos extensão do ministério de Cristo Com sobre a certeza. face da terra. Devemos fazer com maestria, cumprindo a função, a Sim. mordomia, o legado daquilo que o Senhor tem nos concedido. Mas, no campo da liderança transformacional, é interessante que com o período da Revolução Industrial do século XVIII, hoje a gente está vivendo a quarta, né, Sim. revolução, que é chamada 4.0, né, que o avanço da tecnologia da informação junto com a parte mecânica, robótica, enfim. Na década de 70 e para 80 ali que começa, esse desprendimento, essa visão de liderança como um todo para a área transformacional, só que na década de 2000, agora entrando no século XXI, existe um pipeline, que é até um livro de Han Charan, que ele fala sobre, a transição do líder, ou o crescimento do líder. Então ele parte da liderança de si, para depois liderar o outro, e depois liderar líderes. E aí liderar, né, Sim. seja, uma empresa, uma corporação, e aí vai. A questão é que, como agentes de transformação, a primeira, transformação tem que ser em nós, Uau. para a gente se tornar modelo, Sim. ser o testemunho vivo, para que as pessoas se esperem que a carência de hoje, carência de modelos, Carência de modelos de referência. de referência de testemunhos. Porque muitos falam, como a gente falou, até a questão de arquétipos, de branding, com esse período de rede social, de personagens construídos, né? Sim. Falar o que agrada o povo, que o povo quer ouvir. E Jesus nem sempre falou o que as pessoas queriam ouvir. Tanto é que dentro dos seus discursos, quando ele chega a ter um discurso um pouco mais pesado na compreensão até dos próprios discípulos, as pessoas começaram a sair. Sim. E ele olhou para eles e falou: vocês querem ir com eles também? Pode ir embora. Pode ir embora, tá? Quer dizer que o agente verdadeiro de transformação, ele tem que entender, claro, o nível de conhecimento, de aceitação Sim. da pessoa, né, como numa mentoria, do mentoriado, mas ele tem que compreender e ajudá-la a se tornar, então, uma pessoa como ela, como um modelo. Então, como essa liderança parte de si, como o Rancharan até utiliza, para depois liderar, o outro, então nós precisamos investir em modelos, em pessoas de testemunho, para fazer a diferença do evangelho. Uau. Pessoas que aonde cheguem, elas sejam a mesma pessoa. Sim. Porque tem gente que é uma pessoa aqui, é outra ali. Então ela se modela como um camaleão conforme o ambiente. Sim. Quando Paulo fala que ele fez de tudo para agradar a todos, ele fala que ele nunca deixou dos princípios de Cristo. Então ele não foi camaleão, né? Ele utilizava da metodologia, podemos assim dizer, Sim. ou do vocabulário para entendimento Daquele específico grupo. daquele específico grupo, como ele fez quando ele chega, em Atenas e olha para os varões religiosos, né, e elogia eles para falar de um Deus desconhecido, né. Estratégia. Estratégia, né. Aliás, Atenas é do grego, né? Do grego estrategista. Por causa do pop, né? Exatamente. Então não deixando dos princípios de Cristo. Sim. Então quer dizer, ele se mantinha como um modelo, para ele chegar a dizer que ser de meus imitadores como eu de Cristo, é ser um modelo. Sim. E quando a gente fala de um modelo, estamos falando de um modelo de pessoa humana. Falha, porque todos nós temos virtudes e defeitos, Sim, todo mundo. né, se você focar nos meus defeitos, conviver, você vai ver também que, Sim. né, mas quando a gente foca na virtude das pessoas, Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, ele não escolheu por quem eles eram, Não. ele escolheu olhando para quem eles seriam, Sim. porque ele vê lá na frente, Ele chama as coisas que não são como se já como fossem. se já fossem, entende? Então a carência da humanidade é de modelos de testemunhos vivos. Porque as pessoas estão, elas estão enojadas com respeito a enojadas com certos, padrões religiosos. Sim, tô cansado já. Cansadas, fatigadas. Castigado. O que eu mais ouço fora, na nossa caminhada de missões, né,
pessoas machucadas pela religiosidade de outras, pelo sistema e por tantas outras coisas, né. E aí você tem que trazer o Cristo vivo, falar dos modelos vivos que existem, graças a Deus, né, do evangelho vivo de transformação e de libertação destas coisas, Sim, para poder trazer elas para o eixo. glória a Deus. Então a mensagem que eu deixo é que a vontade do Senhor é que nós sejamos líderes transformacionais, Amém. agentes de transformação, mas partindo primeiro da nossa De transformação, nós, né? do nosso crescimento, do nosso avanço, da nossa modelagem e deixando modelar-se através de Cristo, do Espírito Santo. Glória a Deus. Ora por nós, pastor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar esse podcast e a gente já se despede do público. Amém. Então vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças por essa Aleluia. oportunidade de estar uma vez mais com os teus filhos, Amém. pelas pessoas que nos ouvem, nos veem, que o Senhor possa olhar para o coração de cada uma delas. Sim, Jesus. Eu sei que há agentes de transformação, como os teus filhos que estão aqui, pessoas que o Senhor quer usar neste tempo para fazerem a diferença. E sabemos, Pai, que o Senhor escolhe quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Nós sabemos, Pai, que não existe dois Paulos na Tua palavra, Sim, dois Jesus. Moisés. O Senhor escolheu eles, foi uma colisão, uma escolha soberana. E eles cumpriram o seu papel, cumpriram o seu propósito, foram agentes de transformação no seu tempo, fazendo a sua vontade como deveria ser feita. Então, que as pessoas que me ouvem neste momento possam se tornar também agentes de transformação, evangelizadores, Sim, Jesus. pessoas que edificarão outras vidas. E assim creio e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Que conversa Eu gostosa. agradeço. Pai, passou, nem vi o tempo passando, deu mais de volta. Quanto tempo deu, Du? Meses. Caraca, eu nem vi passar, assim, foi muito gostoso, prazeroso, Amém. conhecer um pouco mais o pastor Carlos Eduardo e poder ter esse tempo de comunhão. Obrigado mesmo. Obrigado quem assistiu, quem vai assistir depois aí. Amém. Faça um bom proveito aí de todo o conhecimento e sabedoria que o pastor passou para nós hoje. Obrigado, pastor. Fica à vontade de se despedir do público. Que Deus abençoe seu ministério, sua caminhada e que você possa retornar numa próxima oportunidade aí e a gente falar de outros temas. Hoje a gente falou muito de espiritualidade, uma próxima a gente vai falar mais de PNL, neurociência, mentoria, vai ser muito bom. Ótimo. Bom, quero agradecer uma vez mais a você e ao Eduardo também, que está nos dando suporte, e a todos que estão nos assistindo, e pedir que Deus esteja abençoando, edificando a cada um, Amém. e que cada um descubra realmente o seu propósito que Deus quer da sua vida. Você não está aqui por acaso, existe um propósito maior Aleluia. na sua vida e com certeza como na sua e como na sua, Eduardo. Amém. Então creia, dentro deste processo que você está vivendo, talvez das adversidades da vida, existe um propósito maior nisso. Talvez Deus esteja te forjando nessa resiliência da vida para você se tornar aquilo que Ele quer que você se torne. Amém. Então, a minha palavra para você é essa. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Tamo junto, hein? Valeu, hein? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.